Boa noite, good evening, que bom contar com a sua companhia. Mais um Leader School Connection. Todas as terças-feiras, às 19h30, estou aqui na página Piccolo Esporte Notícia, no canal 4 do Paraná Mídias e na grade de programação Domus Telecom e Opção Telecom. Leader School Connection, um programa de entretenimento conectando você com o mundo. Agradecemos aos nossos apoiadores, Berta Joias, Relógios e Ótica, Sicredi, Aliança Paraná São Paulo e Mr. John, que sempre me veste e que no final vocês podem conferir o look completo nas redes sociais. Luciano Lisoni, muito bem-vindo ao Leader School Connection. Obrigado. Ai, que legal. Opa, tô até emocionada. Que legal poder receber você aqui. Lembrando também que quem compartilhar a nossa live estará concorrendo a um brinde da Berta Joias, Relógios e Ótica. Yes, my friend! Que emoção, que legal ter você aqui conosco! Bom, vou ler para vocês um pouquinho da história da jornada profissional do Luciano. Graduado em Sistemas de Informação pela FASU, especialista em Tecnologia Java, mestre em Desenvolvimento Rural e Sustentável, pela UniOeste, sócio proprietário da Priori Sistemas, com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de sistemas contábeis na função de analista de sistemas. Foi professor universitário por 8 anos nas disciplinas de empreendedorismo e sistemas de informação. É membro da JCI desde 2012, ocupou vários cargos na entidade, entre eles foi presidente da JCI Marechal, Cândido Rondon, em 2018. E também foi eleito presidente mais destacado do Brasil, das Américas e do mundo. E esse último, no caso, quando você foi eleito presidente mais destacado do mundo, foi num congresso mundial na Estônia. Que legal, nós vamos falar muito sobre isso. Agradeço a sua companhia. E Luciano, quem é o Luciano? Boa noite a todos que acompanham virtualmente. Então, quem é o Luciano? Luciano Lisoni, filho de Jesuína e Noeli Lisoni, nascido e criado aqui em Marechal Cândido Rondon. Gosto muito do município, não tenho intenção alguma de deixar essa nossa terra, valorizo muito isso. Bom, tenho 35 anos, até os 8 anos de idade eu vim de Guiporã, vilarejo aqui próximo, então fui criado até os 8 anos lá, depois então aqui na cidade mesmo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, já comecei na área, minha área de tecnologia, que Sério? É desenvolvimento de software. Que legal, Luciano. A primeira oportunidade que eu tive foi na Quatro Rodas, eles vendem carros, né? Sério? E a primeira oportunidade foi com desenvolvimento de software. Eu estava começando a desenvolver sistemas e me deram uma oportunidade. Trabalhei pouco tempo e logo então entrei, que eu estou até hoje então na Priori Sistemas. Que legal, Luciano. Trabalho até hoje. Que bacana! E na Priori, então, a empresa, você é sócio da empresa, certo? Isso. Eu estou já há mais de 20 anos na empresa. E engraçado, né? Tudo como a gente não tem muita certeza por que entra nessa área, como começou, né? Você sempre estudei em escola pública, não tinha grandes ambições. Mas aí então teve essa oportunidade, quero mexer com computador, né? Como se dizia, era uma época que mal tinha internet, a internet de escada estava começando e acabou entrando nessa área de desenvolvimento. Meu irmão também trabalhava já nessa área e por eu começar a trabalhar na Priori, lá no ano de 2000, aí eu também me despertou o interesse em fazer uma faculdade nessa área. Daí a mais perto que tinha era em Toledo, na FASU, o curso de Sistemas de Informação. Então ali que veio a minha primeira graduação. Nossa, que legal! E a partir disso, então, o mundo foi se abrindo. Você foi desvendando várias outras possibilidades de trabalho, novos sonhos, novas ambições. Eu digo que a importância de fazer uma faculdade, claro que hoje a gente tem o EAD,
Mas eu vejo como uma primeira faculdade, eu gosto muito da questão presencial, porque você aprende muito a questão social, conversar com pessoas, trocar ideias. Tanto que eu lembro quando eu comecei a fazer a faculdade, a primeira coisa que eu descobri era como eu ganhava pouco no meu trabalho. Você começa a conversar com outros e nisso começa a surgir outras oportunidades. Tanto que no local onde eu trabalho eu comecei como funcionário e surgiu a oportunidade de entrar como sociedade. Então eu acabei adquirindo parte da empresa, né? Paguei com o meu trabalho e estou indo até hoje lá. Que legal, Luciano. Pretendo continuar por muito tempo. Que bom! E vocês trabalham então com software, é isso? Isso. A empresa trabalha com sistemas de software para o Brasil todo? Nós atendemos o Brasil inteiro, o nosso foco é desenvolvimento de software para a área contábil, para atender contadores. Nós temos clientes em todo o estado, todo o Brasil, então atendemos essa área contábil e, claro, a gente sempre tem ideia de crescer, desenvolver outros produtos, para outros ramos inclusive. Que legal, que bacana! E a sua trajetória como professor? Como é que aconteceu isso tudo na sua vida? Então, isso foi uma grande experiência e grande oportunidade que tive. Então, a faculdade, terminei a minha faculdade, logo 2 anos depois, com 24 anos, tive a oportunidade de dar aula, então, na época, na FALURB. Agora não existe mais, então a professora Lilian, na época coordenadora do curso, então, me chamou. E tive uma grande experiência, um aprendizado, a metodologia. Apanhei bastante no início para aprender, mas depois que você pega o jeito, você desenvolve uma amizade também com os professores e principalmente com os alunos. Sim. Então até hoje eu tenho grandes amizades com os alunos, é um aprendizado muito grande. E também, depois disso, eu acabei conhecendo a JCI, a qual também tive outros desenvolvimentos. E depois também acabei fazendo uma especialização e um mestrado, né, na UniOeste, uma área um pouco diferente da minha, né, uma área focada mais para agricultura, mas trazendo a tecnologia que é a minha área. Certo. Então, eu vim da agricultura, vamos dizer assim, né, de Guiporã, mas ainda está em mim, só que trabalhando com a tecnologia. Que legal, você conseguiu casar, então, agronomia com a questão dos sistemas, formação, toda a parte de TI, que na verdade a agricultura hoje está muito mais modernizada do que anos atrás. Exato, e eu tinha interesse porque, como na área de tecnologia, a gente aprende muito o foco na evolução da própria tecnologia. Certo. Mas chega uma hora que a tecnologia está a um ponto muito mais avançado que outras áreas. E daí tu percebe que acaba não fazendo mais sentido. A área da saúde, a área da educação, a área da agricultura, todas estão defasadas e a área tecnológica lá em cima. Então está na hora de pegar essa tecnologia e aplicar em outras áreas para que todas subam de uma forma equilibrada. Então por isso que eu acabei fazendo um mestrado numa área um pouco diferente, né, para tentar contribuir. Que legal, Luciano, que bacana, muito bom saber dessa sua trajetória. E quando é que o inglês entrou na sua vida? Então, olha, entrou na minha vida quando eu também entrei para a JCI. Eu fiz um curso, o Empretec do Sebrae em 2011, acabei conhecendo um colega, o Gelson Link, que me apresentou a JCI. Lá em 2012, então, eu entrei para a JCI e ali eu já comecei a ouvir falar sobre oportunidades de viagens, de ter um conhecimento sobre inglês e daí que me despertou o interesse em fazer inglês. E naquela época a gente fez uma parceria com a própria empresa, a Priori Sistemas, que também ajudaria todos os colaboradores a ter um treinamento, algum curso de inglês. Foi aí que eu comecei, inclusive, né, lá na com você, a School. Teacher Lu, minha professora, na Leader School, então acabei aderindo e fiz todo esse curso e aí aconteceu muitas e muitas coisas onde eu tive que usar o inglês. Que legal, nós vamos contar mais sobre essa história. Eu tenho alguns comentários aqui, alguns recadinhos. Lembrando que quem compartilhar a nossa live está concorrendo a um lindo brinde da Berta Joias, Relógios e Ótica. Eu tenho aqui um beijo para mandar para a Doroteia, que está nos assistindo, a Cris, ai que bacana, dale primo, a Jesuíno Lizone, seu pai, a Elaine Heinheimer, poderia não ter muita ambição, mas era um excelente aluno no Colégio Heron Domingues, parabéns por teu sucesso, ai que bacana, prof. Elaine, tem uma participação muito grande na minha vida também, viu, quando eu fui professora nessa mesma escola. Doroteia,
Um querido. Que bacana. Pessoal, quem quiser mandar perguntas para o Luciano, mandem seus comentários, perguntas sobre a área, por exemplo, a área Java, que é uma das áreas dentro da TI que muita gente tem curiosidade. Luciano, você poderia falar um pouco para a gente? A tecnologia, como a gente pode associar a informática para as pessoas entenderem melhor? É praticamente sim o campo da medicina. Você fala, a pessoa que mexe com informática, então ele é um médico. Mas o médico trabalha em que área? Tem suas especializações. Certo. Então não é que o médico conhece de tudo. E dentro da área da tecnologia também tem várias ramificações. Desde o desenvolvimento web, desenvolvimento para aplicativos, né, de celular, desde a pessoa que trabalha com a parte de equipamento, vender equipamento. Eu sou da área de desenvolvimento de software. Então desenvolvo um software lá que instala no computador ou um desenvolvimento web. E tem muitas e muitas formas de desenvolver. Várias plataformas, o Java é um, o .NET outro. É uma coisa que muda tanto, sabe? Você já não fala mais em Java, por exemplo, sabe? Já tem muitas outras formas. Claro, porque é muito constante. Esse processo evolutivo é muito constante, é muito rápido, né, Luciano? E a questão de você... que você comentou do inglês, você comentou que na sua área você também precisa usar muitos textos em inglês, é isso? Sim, eu lembro até uma história sobre isso. Quando eu comecei a trabalhar, com 15 anos, na Priori, aí o meu colega, na época era meu chefe, o Milton Terry, ele me deu um livro, uma apostila, era impresso de um livro todo em inglês. Porque não existia naquela época material em português, era muito difícil. E ele me deu aquele, toma aqui, leia. Eu falei, não, mas eu não sei. Não, mas... Se vira. Só que como tem vários comandos e exemplos, vai por assimilação. Certo. Então ali começou o inglês, porque todo desenvolvimento, ele é em inglês. Não é nem outra língua, é todo ele em inglês, com comandos em inglês. Não importa qual é o método. Então, ali que foi a primeira, a gente usa o inglês no desenvolvimento e não tem como fugir disso. Certo. E aí não teve jeito, você teve que entender de qualquer forma, mesmo não conhecendo. Isso, você tem que ler, entender. Aí, quando começa a surgir a internet de escada, também não existia YouTube para você procurar vídeos. Então não existia nem o Google para pesquisar. Você utilizava o que na época? O KD, o Yahoo. Então para você achar a tua resposta, você tinha que procurar em inglês. Então as primeiras habilidades do reading já era, e o próprio writing você tinha que colocar ali para você conseguir a resposta para te ajudar no teu trabalho. Que legal, Luciano, que bacana. Para quem está conhecendo, né, um pouco mais da área de TI, tem muitos, os adolescentes, a gente tem vários alunos da Leader School e eles perguntaram, teacher, hoje vocês vão falar sobre TI? Eu falei, vamos. Enfim, porque é a área em maior expansão, você comentou, é a área que está em maior desenvolvimento, mas precisamos casar com as outras áreas, claro. Mas enfim, a sua experiência então começou com 15 anos, eu acho que isso é muito legal. Para quem está nos assistindo, conhecer um pouco dessa história e que toda história de sucesso começa quando a gente é jovem, que todos nós temos possibilidades, que nós precisamos desenvolver nossas habilidades. E eu costumo dizer, Luciano, que nós não temos pontos ou, digamos, habilidades negativas. Eu sou ruim em matemática, não. Nós somos bons em várias coisas. Eu sou menos bom, mas eu vou aprender, eu vou dominar, eu vou me superar. Você pensava assim, não pensava? Com certeza. E pensa até hoje. Sabe aquelas dicas que a mãe e o pai falavam, não perca tempo ainda namorando, estude, que ninguém escuta, né? Mas é verdade, sabe? Você tem muito tempo, as pessoas falam, nossa, agora tenho 18 anos, agora eu vou aproveitar a vida. Nossa, você vai aproveitar a vida com 25, com 30, porque você vai ter uma independência financeira desde que você comece cedo. Então eu digo que eu tive muita sorte, muita oportunidade, porque eu tive e tenho pais que sempre me ajudaram, então o básico nunca me faltou. Para algumas pessoas às vezes não tem o básico, então eu sempre tive uma casa para morar, roupa lavada, comida. Faculdade, depois tudo bem, a gente tinha que pagar com o próprio trabalho e assim foi indo. E mesma coisa a empresa. Então adquiri a empresa depois com o próprio trabalho. Então com 18 anos eu já tinha parte na empresa. Que legal. E às vezes muitos não pensam ainda nisso, em ter algo que pode te render posteriormente, pensa em gastar todo o dinheiro. Exatamente. Então, enquanto meus colegas tinham, às vezes, vou ter uma moto, todo mundo quer no começo é uma moto, né? Eu continuei com a minha bicicletinha e, sabe, não era um problema isso.
E hoje, então, é mais fácil você usufruir quando você trabalha lá desde cedo, Exato. investe no seu conhecimento. Sabe quem tá mandando um abração para você e um beijo? A Camila. Camila, querida, um beijo para você também. E em relação à Prof. Elaine, né, comentando que você foi aluno do Heron Domingues, e eu orgulhosamente digo, eu também fui aluna do Heron Domingues. Exatamente. E depois fui professora também no mesmo colégio. Tenho um orgulho muito grande. Prof. Elaine, Prof. Vera esteve aqui, um abraço para vocês, equipe Heron Domingues. Enfim, que bacana conhecer um pouco da sua história, Luciano, porque hoje a gente vê muitos jovens sem perspectiva, perdidos. Falei, não, nós temos que achar um começo, não é? Nós precisamos desde cedo investir em línguas, informação, leitura. O que você diria para essa galerinha que está começando agora com esses 15, 18 anos, que querem, porque muita gente conhece muito de TI, mas não são profissionais? O que eles precisam fazer para se tornarem profissionais na área, Luciano? Eu lembro muito dos meus alunos na época da faculdade. Eles estavam se formando em desespero da velocidade da informação. Não, professor, a gente precisa fazer algo, precisa escolher para fazer algo porque a gente vai ficar para trás. Eu acho que essa velocidade, essa ansiedade não precisa ser assim. Eu levei tempo para descobrir o que eu queria e eu não vou dizer com certeza que é isso que eu quero para todo sempre, sabe? Deixa a vida continuar. Então, como que a gente faz para descobrir o que a gente quer? Aproveitando oportunidades diferentes. Então, hoje, o que eu diria para fazer? Começa a fazer treinamentos de áreas diferentes. Porque não basta você ter o conhecimento somente de uma área, ser muito bom naquilo. Você precisa ter outras competências. Exatamente. Como, por exemplo, uma da comunicação. Tem gente que é muito bom, digamos, em matemática, mas se não conseguir vender o seu peixe, não vai adiantar. Não é o melhor produto que vende. Não é o melhor serviço que vende. E sim, então, todo esse conjunto de habilidades, de skills que você desenvolve. Inclusive, uma língua. Que eu tenho experiências, né, para contar o quanto eu posso provar que o inglês básico não é o suficiente, como todo mundo diz, né? Não, o básico, ou aquela história que é só ver filmes legendados que tu vai aprender. Isso não existe, tá? Isso aí é mito. Né? É um mito. Aprenda inglês em um mês, aprenda inglês em um ano. Não existe receita de bolo, né? Emagreça 30 quilos em um mês, é a mesma coisa. Aprenda inglês em um ano. Exatamente. Né? Não tem. Nós vamos falar mais das suas histórias logo mais. Antes, eu tenho um recadinho da Berta Joias, Relógios e Ótica, que é uma dos nossos apoiadores, do Sicredi Aliança Paraná, São Paulo, e da Mr. John. Se você está procurando aquele presente especial ou aquele óculos solar para arrasar no verão, venha para a Berta Joias, Relógios e Ótica. Além de peças de qualidade em ouro, prata e semijoias masculinas e femininas. Você encontra armações e lentes de grau em inúmeros modelos e tamanhos. Sempre pensando em você e no que você precisa. Joias, Relógios e Ótica. Sempre o melhor para lhe atender. Localizado no centro de Marechal Cândido Rondon, o grupo Mr. John é o lugar ideal para você fazer um encontro com o seu estilo, trazendo opções de vestuário incríveis e marcas exclusivas de bolsas e calçados. Mostramos para você o quanto é importante valorizar a mensagem que passamos com aquilo que vestimos. Estilo e conforto podem andar juntos. E com a nossa equipe de consultoria, você verá que é divertido brincar com a moda. Nos procure em nossa loja física ou em nossas redes sociais. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua.
School Connection. Lembrando que se você compartilhar a live, você estará concorrendo a um lindo brinde da Berta Joias, Relógios e Ótica. E, detalhe, promoção especial da Leader School. Você que quer estudar inglês e fizer a sua matrícula no mês de novembro, preço especial agora, durante essas semanas, até o dia 5 de dezembro. Faça inglês na Leader School e tenha uma super promoção, ok? E aprenda inglês de verdade, né, Luciano? Enfim, voltando a falar de você, a questão profissional. O inglês te oportunizou várias, eu diria, experiências. O que você poderia falar pra gente sobre isso, Luciano? Tanto profissional quanto vida social, o meu desenvolvimento pessoal, o inglês está fortemente ligado. Então, no próprio trabalho, a tecnologia não tem como trabalhar sem ser o inglês. Claro que dentro do inglês, digamos, das habilidades de leitura, escrita, então, algumas tu usa no começo e outras tu usa após. Então, é muita questão da leitura em inglês, se usa muito no desenvolvimento de sistemas. E dentro da JCI, que me oportunizou outras relações com o inglês, inclusive viagens, que daí eu utilizei bastante do inglês. Então, não faz muito tempo que eu tive minhas primeiras viagens internacionais, aquela experiência de poder utilizar o inglês que aprendeu. Sim. Então, realizar alguns sonhos, inclusive, eu sempre tive o sonho, por exemplo, de conhecer a Disney. Então, tive esse sonho realizado, mas o mais importante, quando você aluga um carro, você anda por lá, você começa a interagir com os nativos, vamos dizer assim. Exatamente. E daí você percebe que aquele inglês básico não é o suficiente, você precisa ir um pouco além. Tudo bem, às vezes você vai num país onde, por exemplo, você vai ali em Miami, tem muitos latinos, então tem muita gente falando espanhol, tem muitos brasileiros, até Mas eu já fiz outras viagens, por exemplo, quando fui lá para a Estônia. Então, o círculo que eu fiz para chegar até a Estônia foi 16 mil quilômetros. Foi 4 aviões, foi um navio, um barco. Então, aí já tive que ir até lá para Chicago, que depois foi lá para a Finlândia. Aí o inglês me foi útil em vários momentos, principalmente você está num aeroporto. Você precisa conversar, cadê tua bagagem? Onde é que está a parte internacional que você tem que se mover para outro lugar? Então você tem que conversar com as pessoas, você tem que usar o poder do teu inglês. Então, ou quando alguém fala alguma coisa, você já entende e já quer conversar. E claro, eu tive já umas situações até, certa vergonha, que eu fui visitar, questão até profissional, quando estive lá na Estônia, eu visitei a empresa Pipedrive, que é uma empresa muito grande de gestão de vendas, tem no mundo inteiro. E é assim, uma empresa de outro mundo, tipo um Google, um lugar, um prédio onde tem assim, aquelas salas de jogos de entretenimento, tem academia, tem sauna, tem até cachorro lá dentro. E daí então, tinha um momento de perguntas. E você está ali escutando e você está entendendo tudo que a pessoa fala, que quando ela falou Brasil e tal, e alguém tem uma pergunta, você já levanta e, puxa, mas eu nem pensei na pergunta. E agora, né? Então, e daí, até uma questão bem interessante sobre inglês. Essa Pipedrive estava falando sobre o grande potencial que tem no Brasil de ampliar os negócios. E daí eu perguntei para eles se eles então tinham alguma filial no Brasil e tal. Eles falaram que tem a questão da burocracia, impostos, que é mais complicado no Brasil. E ele falou algo interessante, que eles tiveram uma grande dificuldade em entrar no Brasil, não por causa dos impostos, mas por causa da língua. Eles falaram que os brasileiros, eles têm muita dificuldade em aprender outra língua. Exatamente. Então, o inglês, sendo que em outros países eles não têm essa dificuldade. Então, esse foi o maior gargalo deles. Eu achei isso bem interessante, né? Ele praticamente falou que nós éramos preguiçosos. Como o nosso país é grande, muitas vezes as pessoas acham que porque nós estamos com as nossas divisas são muito distantes, a gente não tem a necessidade de falar outra língua. Mas o mundo é globalizado. Então, só para a gente ter uma noção, nós puxando o seu lado falando inglês agora para quem está assistindo e muitas vezes não sabe. 93% das vendas hoje em relações comerciais do Brasil, ou seja, no mundo, 93% são realizados por pessoas que usam inglês, mas que não são nativos. Ou seja, o mercado fala inglês, o mundo fala inglês. E nós precisamos dominar essa língua se nós quisermos ter uma projeção profissional, uma projeção social ou mesmo
A questão de viagens, hoje é tão fácil a gente poder viajar em relação ao que era alguns anos atrás. Mas o inglês se torna importante. Então, com certeza. A teacher fala, você sempre vai falar do inglês, mas eu falo justamente porque é importante. E aí, que bom, nós não combinamos. O Luciano falou dessa experiência, eu falei, ai, que bom, preciso comentar também, porque justamente a importância. E tem que ser dito, porque, tudo bem, se tu vai planejar uma viagem, às vezes com uma agência de turismo que vai com um pacote, que tem alguém te acompanhando, talvez é uma coisa, mas quando você vai sozinho, por exemplo, na fronteira, quando você vai nos Estados Unidos, sempre falaram, é difícil, né, complicado que você vai falar, ali eu achei tranquilo, mas na Finlândia, ali eu suei, porque nunca me fizeram tantas perguntas e tinha que comprovar, e daí, se tu não fala? E sendo que tinha pessoas na sua frente que foram deportadas, porque não conseguiram explicar o motivo de estar ali, aí você começa a ver a importância. Então aí a gente pensa, que bom que estava. E eu penso, nossa, eu podia estar bem mais preparado. Mas assim, o que eu tive foi o suficiente para passar por ali. Que bom. E teve uma outra experiência até interessante. Quando eu estava fazendo a travessia da Finlândia para a Estônia, num navio, um ferry boat. Uma balsa seria. Isso. Né? Então, o navio era 8 andares e lá dentro tinha até o Bob's para almoçar. E daí, perdão, Bob's não, Burger King. Burger King. E tinha outros, mas eu pensei, vou no que eu conheço, Burger King. Vai ser mais fácil eu pedir algo para comer, né? Você só aponta o dedo, eu quero isso. Eu fui lá na fila e quando chegou o meu momento, comecei a pedir, eu quero tal, né? E daí a moça que estava me atendendo, ela falou na língua dela, da Finlândia, e ela falou que eu entendi, ela falou assim, se eu queria leite, ela falou milk. Eu falei, não, eu quero suco, né? Juice. Orange juice. Ela, não, milk, juice. Não, leite, suco. Dela, não. Dela viu que eu não entendia o milk like a combo. Que combo que eu queria, se era hambúrguer mais o suco mais batata frita. Falei, então tá bom, não era leite. Né? Então, assim, umas questões da variação de sotaque que altera. Os accents. Exato. Mas são coisas que a gente só passa viajando, vivendo. Que legal, Luciano. Muito Mais alguma bacana. história que você gostaria de compartilhar com a gente? Teve uma vez que eu estava então em Miami e depois de confraternização, inclusive, você até toma, né, está um pouco alcoolizado, digamos assim, você pede um Uber e aí eu percebi que para você aprender inglês você não pode ter medo de falar. Exatamente. Então naquele momento eu estava contando até piada para o motorista. Então funciona, você só não pode ter medo de tentar. Pode ser que às vezes você erra, mas as pessoas vão entender. Então eu acho que essa questão do medo, né, de falar que ajuda bastante. Exatamente, porque é justamente o se expor. Nós precisamos sair da zona de conforto para que a gente tenha um aprendizado. Então nós precisamos nos expor, falar com pessoas que a gente não conhece, né? Ouvir. Você vai tentar se comunicar, de certa forma as pessoas têm uma predisposição a nos entender. Mas a gente precisa tentar. Se você não tentar, o não nós já nascemos com ele. Precisamos correr a sua atrás rede de contatos que você Exato. faz, ela é verdadeira. Isso eu posso falar pela JCI. A JCI tem muitos eventos internacionais. Eu estive em um evento em Mendoza, na Argentina, e por acaso ali veio um companheiro da Finlândia. Certo. E daí eu acabei trocando umas ideias em inglês e eu pensei, nossa, legal, quando eu vou para a Finlândia? E por acaso aconteceu no ano seguinte que eu teria que ir para lá. E usei essa rede de contato, pedi informações que eu precisava lá em Helsinki, como me deslocar até o porto, e ele me passou tudo, o custo. Então veja a importância da rede de contatos. Exato. Às vezes a gente acha que não vai precisar e acaba utilizando. Ou seja, JCI é de suma importância na sua vida. Com certeza. O que eu posso falar de JCI é uma escola da vida. Para quem não conhece a JCI, eu poderia dizer que é uma espécie de faculdade. Sabe, na faculdade você faz parte, você é aluno, aprende, mas ao mesmo tempo na JCI você é aluno e professor. E também é o dono da faculdade, vamos dizer assim. Então, aquilo que a gente discutiu antes, que competências você tem que ter, né, hoje no mundo corporativo,
que está, né, tão competitivo. Sim. Na JCI a gente vê um pouco de tudo, várias áreas. Então, se você não tem muita certeza do que quer fazer, começa desenvolvendo aquelas habilidades básicas. Comunicação, desenvolvimento, isso tudo, então, eu vejo na JCI. A JCI é um grande lar e me ofereceu também grandes oportunidades de desenvolvimento. Não só conhecer outros países, mas também conhecer lugares, conhecer pessoas, né, no Brasil inteiro e também espalhados aí no mundo afora. Que legal! Falando em JCI, então, como é que é essa questão? Porque você foi à Estônia e você foi eleito o presidente mais destacado, ou seja, o presidente local de Marechal, né, no caso, mas o mais destacado no Brasil, ou seja, nas Américas e no mundo, Luciano. Como é que aconteceu isso? Isso foi algo bem emocionante, bem bacana e algo que vale muito para o Brasil, porque é um fato que não havia acontecido até o momento, um brasileiro receber esse destaque mundial. Ou seja, você foi o primeiro brasileiro a ter esse destaque mundial dentro da JCI, sendo de Marechal Rondon. Isso. Que legal, olha assim, que bacana. Não há registros, né? A gente sabe, a JCI existe há mais de 100 anos e no Brasil não tanto tempo, mas a gente não tem registros, sabe? Naquela época não se mantinha muitos registros, mas até o momento não temos esse conhecimento. Então, a princípio, é para ser o primeiro. Que legal, e é de Marechal. Isso que é Marechal para o mundo. Marechal Rondon. E como é que funciona esse processo, então? Dentro da JCI tem várias oportunidades de desenvolvimento, desde concursos de oratória, de debate. E tudo que a gente faz, a gente também documenta, escreve. Certo. E existe algumas categorias que recebem prêmios, que é, por exemplo, da organização, destaque, de projetos de destaque e da atuação do presidente. Certo. Então, em 2018, eu tive a oportunidade de ser presidente da JCI e chega, então, no final lá do ano, você escreve um projeto das atividades realizadas como presidente e ela é avaliada primeiro nacionalmente. Então, o Brasil, a princípio, teve esse reconhecimento. Ou seja, então primeiro você passou pela classificação a nível nacional. E você foi aprovado. Aprovado. Ok, aí vamos para a segunda etapa. Aí existe conferências diárias na JCI. Existem 4 grandes conferências e a gente pertence à conferência que envolve todo o continente americano. Então, América do Norte, Central e do Sul. Mas aí você tem que já escrever o projeto numa língua. Então, tem que escrever em inglês, porque os avaliadores vão analisar, vão ter que então ler em inglês. Então aí você sabe que só usar aquela tradução do Google não é o suficiente, porque ele coloca alguns termos que as pessoas não vão reconhecer. Ainda mais as pessoas que não são nativas também vão avaliar em inglês. Então tem que ser um palavreado simples de compreensão. Então ali você está concorrendo com os Estados Unidos, com outros, Canadá, vários países. Então existe em torno de 700 organizações de JCI nas Américas. Então ali também acabei sendo reconhecido. Então, destaque a nível de Américas, competindo com americanos e canadenses. Que orgulho para teacher. Vamos dizer assim que o meu inglês até superou dos americanos. Ai, que legal, Luciano! E daí, depois disso, então, acaba se classificando para a Mundial. Então, são 4 representantes dessas áreas que estão, então, representando o seu continente, a sua área, no Brasil, no país inteiro. Então, aí no Congresso Mundial, que foi lá na Estônia, então é feito também essa avaliação, que daí também se tem aquele inglês. Aí, para fins de comparação, nas Américas tem mais ou menos 700 organizações, no mundo tem em torno de 5.000 organizações, que têm os seus presidentes. E ali também, então, há uma cerimônia, e é feito esse reconhecimento, eles anunciam os 3, digamos assim, os top, os trends, e desses, então, é escolhido o vitorioso, o destaque. E daí acabamos sendo, então, Brasil escolhido. E um rondonense, de Guiporã, né? De Guiporã, rondonense. Olha, que legal, rondonense que Luciano. estudou lá no Irão Domingues, que tem a professora Elane, a professora Vera. Que orgulho para Marechal ter você também representando com todo esse patamar, poder representar não só o país, mas representar Marechal, representar a nossa cidade. Exatamente. Que orgulho, e tudo isso ele é um reflexo de um trabalho realizado em Marechal. Então, as ações que são colocadas ali não é algo feito, desenvolvido por mim, mas sim por todo um grupo. Toda a JCI, todos os membros
em cooperação com o município, realizando projetos sociais, nos desenvolvendo, tudo isso a gente escreve e depois tem esse reconhecimento. Então, não posso dizer que é um reconhecimento somente seu. por causa de mim, mas sim de Exato. todos que estavam envolvidos. Que bacana. A gente tem o maior orgulho, né, de ter pessoas tão preocupadas e tão voltadas à questão de aprendizagem, que são profissionais comprometidos e que veem sempre a causa do outro, que estão dispostos a colaborar. E isso é muito importante. E dividir a sua história para que muitos possam se inspirar e, quem sabe, chegar lá também e nos representar, né? Nesse mundo todo. Que bacana, Luciano! Com certeza. Sempre tem muitas histórias assim, que a gente acaba lembrando, muitos que envolvem JCI, e a gente acaba misturando, é vida, é a parte profissional, é a parte de JCI, tudo isso é importante. O networking faz parte de todo o processo também. Tanto que, veja só, eu entrei, por exemplo, na JCI, porque quando eu fiz o Empretec, uma das dificuldades que eu vi em mim, eu tinha uma rede de contatos pequena. Eu precisava ampliar a rede de contatos. E foi o que aconteceu. Sabe, aquele medo de falar. Eu sempre tive medo de conversar. Por que eu fiz uma faculdade de computador, né, como nos fala? Porque eu podia me esconder atrás de um computador e eu não ia falar com pessoas. Eu pensava assim, o que a gente se incomoda na vida? É com pessoas. Então eu vou ficar atrás de um computador. Mas o próprio curso que eu escolhi de Sistemas de Informação, ele é um curso que forma um analista de sistemas, que é a primeira pessoa que vai falar com o cliente para escutar as choradeiras, ou seja, é falar com pessoas. Exatamente. Então eu vi que não importa o curso que você escolha, você tem que saber lidar com pessoas, tem que saber se comunicar. E isso, então, entra JCI, treinamentos, a gente aprender a falar, aprender outras línguas, porque chega um momento que você precisa falar com pessoas de outros países, então, e a comunicação eficaz. Por que hoje a gente tem tanta violência, tanta guerra entre mundos? É a comunicação que é ineficiente, e compreensões diferentes. Então, dentro desse mundo de JCI, de tecnologia, a gente vê o quanto é importante a gente saber se comunicar. Que bacana. E daí entra o inglês, que é uma linguagem, vamos dizer assim, universal, todos sabem. Eu acho uma pena ainda que no Brasil, diferente desses países que eu visitei, que já é nativo lá, qualquer criança já está falando nativamente, no Brasil ainda é pena que não tem isso. Mas quem sabe cultural, chega nós vamos um momento que... chegando lá. Então, justamente hoje eu conversei com alguns alunos a questão de hard skills e soft skills. E hoje fica a dica da teacher, então, de inglês, né? Hard skills e soft skills. Hard skills é a sua formação, a sua área principal de atuação. Ou seja, na sua área, Luciano, é o TI, que é o IT, que a gente fala em inglês, Information Technology, right? E quando nós falamos em soft skills, são as habilidades complementares. Comunicação, ou saber gerenciar, trabalhar com marketing, trabalhar com várias outras áreas que complementam a sua área. Eu acho interessante a gente falar porque hoje existem muitas discussões a nível de ensino, a nível de universidades, inclusive sobre hard skills e soft skills. Então, que bacana que você falou nesse assunto e que a gente pode complementar justamente falando o seu hard skill, que é uma área, né, muito promissora, e os seus soft skills que complementaram e que te tornaram um profissional ainda melhor. Por que a gente estuda soft skills? Para nos tornar ainda melhores, né? Você concorda? Com certeza, soft skills, que é o que está a tendência. Estão falando muito, você precisa adquirir soft skills, e muitos ainda não entenderam o que quer dizer são soft skills. E daí falam, mas por que já não fala então em português? Porque é o termo, é assim que a gente fala, não é essa questão muito do... Então o que acontece? Essa formação complementar que a gente tem, ela é hoje fundamental no nosso desenvolvimento pessoal, seja profissional, seja até na tua vida pessoal. Não adianta você ter somente aquela sua formação. Então eu formei em sistemas, vou mexer só com computador, né? Exato, seria o seu hard skills, mas você complementou vários soft skills. Várias e várias outras. Seja a questão, daí eu faço um paralelo novamente com o JCI. O que a gente vê lá na JCI? Além da gente aprender algumas soft skills, como desenvolvimento da comunicação, da argumentação, a gente também aprende a gerenciamento de organizações. Exato. Eu tenho minha empresa, mas muitos não têm, às vezes não é dono de um negócio. E numa organização tipo a JCI, você aprende a valorizar o teu patrimônio, existem reuniões, existe a administração, existe o marketing, existe a parte financeira. Então,
essas habilidades complementares, né, que são soft skills, que são importantes para qualquer pessoa, não importa a área que você trabalha. Que legal, Luciano. Thank you so much for being here. Nós poderíamos ficar aqui horas falando. E os seus sonhos, seus objetivos, Luciano, para os próximos anos ou para o futuro, a curto, médio, longo prazo? O que você tem? Nossa, olha, objetivos, os sonhos, né? São tantas assim, não vou dizer assim, uns sonhos muito fortes, são vários, sempre tem vários objetivos. Eu gosto mais de objetivos assim, curto, médio prazo, né? Certo. A gente sabe que quer ter uma carreira promissora, mas eu gostaria muito de ter trabalhar com um software que pudesse atender o mundo inteiro. Hoje está tão fácil e hoje a gente trabalha ainda focado no Brasil. Pensa, uma vez focava na região, hoje a gente foca no Brasil. Mas hoje eu posso falar o seguinte, a gente hoje só foca no Brasil. Então é pouco, eu acho que dá para ir além, dá para desenvolver um produto. Se eu teria um sonho, eu acho que seria esse, desenvolver algum produto a nível internacional. Além de eu tenho vários outros sonhos, que são algumas viagens, né? Falei antes para você, ó, eu quero voltar lá para os Estados Unidos, quero voltar para a Europa, mais para ocidental. Enfim, sonhos são vários. Certo, que bom, que bom. Precisamos de sonhos para nos motivar e fazer corrermos sempre e continuarmos sempre fazendo aquilo que a gente faz, e que é o nosso trabalho, que a gente possa fazer mais e melhor. Que bom. Nós temos a ganhadora do brinde da Berta Joias e Relógios, que é a Doroteia Steinmacher. Que legal! Sogra querida, parabéns! Que legal! Então, é só você passar na Berta Joias, a partir de amanhã de manhã, estarão cuidando do seu brinde para você, Teia querida. É só passar então lá na Berta, conversar com a Dona Vone, com a Fernanda, com a Lilian, que deixaram já separadinho com o maior carinho para você. Um beijo, obrigada por participar do Leader School Connection. Então, Luciano, muito obrigada pela sua participação. Eu quero agradecer a Berta Joias, Relógios e Ótica, ao Sicredi Aliança Paraná, São Paulo, a Mr. John por estar conosco, estar aqui sempre me vestindo. E quais as suas considerações finais, Luciano? Bom, agradecer então a oportunidade, né, de estar aqui. Posso dizer que é a minha primeira entrevista falando sobre mim. Que legal! Então, eu sempre vejo como oportunidade de se comunicar, falar e também dar uma dica, uma ajuda para quem está procurando. Então, se eu fosse deixar assim uma dica, falando sobre soft skills, né? Faça parte de alguma entidade, como por exemplo a JCI, ou Rotary, ou Lions, ou Desbravadores, sabe? Eu posso fazer propaganda de todos, porque todos são ótimos. É muito importante que a gente participe da nossa sociedade ativamente. Sempre é importante que a gente faça ações locais. A gente está tão vidrado em internet, a gente escuta muitos jovens falando, eu quero ir embora daqui, eu quero ir para o Vale do Silício, eu quero não sei o quê. Não faça isso, né, sabe? Aqui tá a qualidade de vida que a gente tem, é só a gente olhar com carinho e fazer parte de tudo isso. Então, obrigado por essa oportunidade, obrigado por todos aí que estão nos assistindo. Foi uma honra tê-lo aqui contando a sua história, nosso ex-aluno Leader School, que enche a teacher de orgulho, que fácil! Muito obrigada de coração. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um Leader School Connection, aqui na página Piccolo Esporte Notícia, no canal 4 do Paraná Mídias, na grade de programação da Opção Telecom e Domus Telecom. Terça-feira que vem, às 19h30, estarei aqui novamente com mais um programa Leader School Connection. Aguardo vocês. See you! Bye!